Pode começar. Bora lá. Boa, deixa eu dar um ok aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o Team Competence Matrix. É uma ferramenta que ela veio pregada pelo Management 3.0 e eu trouxe até essa primeiro slide com essa frase, né, do Management 3.0, essa máxima, né? Management the system, not the people. Gerencie o sistema, não as pessoas. Um pouquinho sobre mim. Sou engenheiro da computação, com ênfase em engenharia de software, pós em psicologia. Tenho 25 anos aí dedicados a processos, projetos. Na agilidade, eu estou aí desde 2008. Como o que eu chamei de traficante de ágil, né, que eu comecei, que era uma contratação como gerente de projetos, mas eu ia nos times e começava uma sprintzinha aí. Vamos experimentar um negocinho aqui. E foi assim que eu comecei na carreira, na agilidade, e passei por posições como APM, PM, Agile Master, Agile Manager, Chapter Leader, Enterprise Agile Coach. Atualmente eu estou com uma função que é Agile Coach Consultor no Sicredi. Passei por essas diversas organizações também aí. Possuo mais de 30 certificações de PMP, IT Master, Six Sigma, entre outras, né? Agile Coach Certified, Scaled Professional Scrum, KMP, KMM, KCP, e por aí vai, para não ler todas as certificações. Enfim, como a gente está em uma área que é fundamental, o aprendizado, né? Então, ter essas certificações é só um passo, não é uma carteirada, né? Mas é um passo importante que a gente tem na carreira, né? Vamos lá. O que prega o Management 3.0 com relação ao Team Competence Matrix? Tem esse olhar de identificar lacunas, né, na nossa experiência profissional individual, saber o que o time deseja aprender e como isso se enquadra nos objetivos da empresa. Então, para gestores, gestoras, é importante identificar esses objetivos. Cada organização tem um objetivo, tem um olhar, então você tem adequações para aquilo que a organização está buscando, né? Identificar quais são as competências necessárias e no que você é bom. Ele faz uma divisão de 3 níveis aí, que é o especialista, o praticante e o novato, né? O especialista é aquela pessoa que afirmaria eu posso ensinar. O praticante é eu posso fazer isso. E o novato é o que é isso? Eles dividem nesse exemplo aí, que também está no site, está no último slide as referências, né? Tem a referência do Management 3.0, onde pode ser encontrada tanto a explicação sobre o Team Competence Matrix, quanto esse exemplo aí. Inclusive, se não me falha a memória, tem uma opção de download em Excel desse Team Competence Matrix, esse exemplo aí. Então, eles dividem em verde, amarelo e vermelho, também uma coloração para facilitar o visual, né? Para você enxergar de uma forma mais rápida e o olhar, ter esse olhar para cima de cada uma das competências com cada uma das pessoas. Um somatório com relação àquilo que emerge aí dos times quanto a cada uma dessas competências. Detalhes sobre o Team Competence Matrix com preencher, didáticas não, técnicas de facilitação, como você trabalhar essa ferramenta, diversos modelos, ele pode ser aprendido dentro de um workshop do Management 3.0. É uma prática que faz parte do módulo Desenvolver Competências, um dos olhares do Martin, né, do ETzinho do Management 3.0. Beleza. Então, face a isso, o que eu trouxe aqui como um primeiro case de uso do Team Competence Matrix? Primeiro passo, eu senti falta
de um outro nível, de um quarto nível. No Team Competence Matrix tem o Expert, Practitioner e Novice, né? O praticante, novato e o Expert. Eu senti falta de uma opção que é eu sei já, mas ainda não pratico, porque eu tenho eu não sei o que que é isso, eu pratico isso, eu sei fazer. Então, eu entendi que esse meio aqui era importante. Então, para facilitar, utilizando o Excel, facilitar a captura de métricas para poder gerar, em vez de apenas coloração, eu utilizei 0, 1, 2 e 3, tendo o 0 para uma pessoa que não conhece e não pratica, obviamente, né? Se não conhece, não pratica. Para aquela pessoa que conhece, mas ainda não pôs em prática. 2 para quem conhece e pôs em prática. E 3 para quem pode ensinar. Portanto, conhece, pôs em prática e já tem um nível de experiência que já consegue trazer aprendizado para isso. E, além disso, também achei interessante para o meu uso próprio o clusterizar os domínios, em domínios as competências, perdão, clusterizá-las para ter um olhar por domínio. E aí, o que que você pode... Eu estou utilizando, eu já utilizei tanto esses domínios aí tirados de vozes da minha cabeça, não tem nenhuma fonte diferente, que é processo de sistêmico métricas, melhoria contínua, remover impedimentos, pessoas e facilitação. Então, você pode utilizar outras bases de domínios. Por exemplo, os 4 domínios que a K21 prega, né, com relação à agilidade, né, que é o técnico operacional, negócio e cultural. Você pode ir pelo caminho do Agile Coach Growth Well, que é que é praticado que é praticado não, que é patrocinado pela Scrum Alliance. Eu esqueci nesse momento quais são os autores, mas faz parte da Scrum Alliance agora, né? Tem até treinamento em cima desse Agile Coaching Growth Well. E, além dele, você também pode utilizar o Agile Coach Competence Framework da Lisa Atkins para usar algumas referências, ou pode tirar de vozes da sua cabeça também, ou daquilo que a organização mais necessita. Você pode separar por eficiência, eficácia, técnicas de produto, portfólio, enfim, tem N formas de clusterizar ou não clusterizar. Você pode utilizar todas as competências da mesma forma. Aí. Vou passar para o case 2 já direto, porque é onde eu vou trabalhar um pouco mais a explicação do uso que eu fiz. Aqui, se vocês repararem, está a clusterização dentro dos 4 domínios da K21. Né? O técnico operacional, negócio, o cultural está um pouco abaixo. Eu decidi cortar nesse tamanho para ficar a imagem ficar um pouco mais clara, melhor do que colocar uma imagem maior que não fique tão clara. Então, o que que ela tem do primeiro case? Ela mantém o quarto nível, então 0, 1, 2, 3. Tem o cluster, passa a ser nesses 4 domínios. Incorporou o Agile Coach Growth Well, né, em vez de eu utilizar como um cluster, eu estou usando aqui dentro como competências, por exemplo. Opa, eu cortei o sendo parceiro, que também faz parte do Agile Coach Growth Well. Modelando papéis, então ele entrou como competência. Então, já foi separado aqui dentro. E os somatórios de cada um dos domínios, tanto o somatório individual de cada pessoa, quanto o somatório de um time de agilistas. Falando nisso, deixa eu trazer uma taxonomia aqui para facilitar o entendimento. Quando eu falar sobre estrutura, eu estou falando da área de agilidade.
agilidade. Então, a estrutura de agilidade dentro de uma organização. Aqui eu fiz um organograma super simples, uma organização X que tem uma, duas, três N BUs, ou áreas, ou verticais, ou departamentos, conforme cada organização chame essas suas quebras, superintendências, tem N formas de chamar. Então, a estrutura é da organização como um todo. Então, toda a estrutura de agilidade. Quando eu falar de time, eu estou falando de time de agilistas. Por exemplo, esse grupo de agilistas daqui que atende esta BU, vertical, área, e eu vou me limitar a usar o termo vertical de forma repetida para não ficar falando todas as N opções que existam aí no mercado. Então, sempre que eu falar de vertical, pode ser BU, pode ser área, pode ser departamento, pode ser superintendência, pode ser o que for. Pessoa, eu estou falando de individualmente cada um dos agilistas. Então, esse é a taxonomia que eu estou combinando aqui para dar continuidade sobre o Team Competence Matrix na prática, né? Como foi utilizado. Quando eu falar de time de engenharia, de infra, eu vou tentar especificar esse caso. Se eu falar time de forma isolada, é o time de agilistas. Então, primeiro olhar por estrutura, a estrutura de agilidade como um todo. Eu vou pegar um olhar pelas médias aqui das verticais. Então, aqui eu estou dando um exemplo de um Team Competence Matrix de um único time de agilistas. Portanto, eu vou ter 2, 3, 10 times de agilistas, com 4, 5, 6, 7 agilistas, conforme a estrutura, conforme a necessidade que se faça. Eu vou olhar por essas médias aqui que as verticais vão apresentar, só que eu vou olhar o todo. Eu somo tudo, eu vou olhar minha média, como que eu estou na minha estrutura de agilidade. Para que isso vai servir? Eu vou identificar gaps sistêmicos na estrutura de agilidade. Por exemplo, eu posso ter um gap sistêmico que se repete, vou dar um exemplo aqui, métricas de qualidade. Eu tenho uma média 1.1 aqui nessa vertical. Eu posso ter uma média 1.1 em outra, em outra, em outra, logo, na minha estrutura de agilidade, eu tenho uma média 1.1. É uma média baixa. 1.1 está próximo do 1, que é a pessoa que só conhece, nunca praticou. Isso, portanto, eu preciso elevar esse conhecimento, eu preciso elevar essa competência. Então, eu vou começar a olhar por composição de times. A composição desse time que eu estou exemplificando aqui está boa? Pode não estar. Eu posso ter uma pessoa que tem um conhecimento, dois, três pessoas, quatro pessoas numa outra vertical, que de repente vale a pena trazer para essa daqui, para esse time de agilistas. Então, eu vou olhar para a composição de time. E também vai me facilitar a definição de treinamentos, capacitações, participação em eventos, normalmente budget diária, né, da estrutura como um todo, dentro das organizações. Então, eu posso definir, pô, eu vou participar do Scrum Gathering, vou participar do Kanban Brasil, vou participar do Agile Brasil, se eu tenho que fazer escolhas. Né? De repente, eu tenho um budget que não é o suficiente para levar todos os agilistas em todos os eventos. Então, eu vou olhar para aquilo que vai me trazer um ganho maior como composição de time e ajudar no crescimento de cada um desses agilistas. Aí, de qualquer forma, esse é um exemplo do olhar por estrutura, as métricas que eu citei lá, de usar 0, 1, 2, 3 e tal, porquê disso, me facilitou. Deve ter outras formas, mas para mim me facilitou bastante no olhar para essas métricas aí. Então, aqui eu tenho métrica de por domínio, somado todas as verticais, todos os times. Eu estou olhando pela minha estrutura. Eu posso olhar pelo meu time? Posso. Também posso criar por métricas por time. Aqui eu tenho alguns indicativos. Por exemplo, flight levels. Esse risco saiu bem torto, mas tudo bem. Flight levels, eu estou com uma média baixa como estrutura, a estrutura como um
todo. Vale a pena eu treinar o time? Vale a pena eu fazer um acordo com alguma empresa de treinamento que fornece treinamento sobre flight levels? Vale a pena eu pegar uma pessoa que conhece, que já é nível 3, que pode ensinar e fazer workshop com vários times? Aí eu posso olhar por isso. Aqui eu tenho outro exemplo, gestão de mudança. Também é baixo. Também é algo que eu preciso evoluir na minha estrutura como um todo, nos times de agilidade que eu tenho sobre a minha gestão, sobre gestão de um head de agilidade, agile manager, enfim, o que for. Agora eu estou olhando por time. Então, esse print inteiro é um time de agilistas que eu tenho. Eu vou olhar por essas médias aqui deste time em específico. O que eu estou precisando evoluir aqui? Quais são os gaps sistêmicos do time? Que eu falei, gap sistêmico de estrutura, toda agilidade. Agora, dentro do meu time, quais são os gaps que eu identifico? Eu vou olhar por composição de time. Eu tinha citado um exemplo de um time de agilistas, de uma vertical, uma pessoa vir para outro time de outra vertical. Aqui eu posso olhar por composição de time, por exemplo, eu tenho uma vaga aberta, eu estou fazendo processo seletivo, eu tenho uma senioridade que eu já defini, que eu preciso, eu quero fazer um processo seletivo para um profissional de nível pleno. Por padrão, eu desejo que essa pessoa tenha experiência em Kanban, que tenha experiência em Scrum, que tenha conhecimento em métricas de eficiência, só citando aleatoriamente. Mas aqui, como eu estou fazendo esse processo seletivo para este time em específico aqui, eu posso olhar aquilo que eu tenho no time como uma média mais baixa. Aqui, estruturas libertadoras, é uma média baixa do time. Eu tenho outra aqui que é métricas de eficácia de negócio, também uma média baixa, 1.1, aqui 1.0. Ele pode ser um critério de desempate entre dois, três, quatro candidatos que eu faça uma entrevista e identifique como bons candidatos, candidatas para essa posição. De repente, um deles tem experiência em estrutura Libertadores, é um dois. É uma pessoa que vai compor legal o time aqui, vai trazer um conhecimento para compartilhar com o time. Então, composição de time também nesse sentido. E, assim como pela estrutura, definição de treinamentos, capacitações. Se eu sou um líder desse time de agilista, eu posso levar para o meu Agile Manager ou Head de Agilidade os meus pontos de evolução do time, compondo com outros, a gente tem definição de treinamentos, ou posso ajudar em reembolso de treinamento de alguma pessoa, que muitas verticais têm o seu budget próprio, né? Tem um X aí, um FII que pode ser trabalhado. Esse é o olhar por time. Olhar por pessoa, identificação de gaps individuais. Aí eu tô trabalhando esses. Opa, dei uma riscada aqui. Apaga, volta. Eu estou olhando pelos gaps individuais dessa pessoa aqui. Quais são os pontos em que ela pode evoluir? Eu vou olhar para o desenvolvimento profissional dela. Eu vou olhar pelo plano de desenvolvimento individual, o PDI dessa pessoa. Claramente ela tem esses pontos aqui, que são zero, assim como outros isoladamente, mas são os primeiros que eu vou olhar para essa pessoa para evolução. Como que eu posso ajudá-la nesse caminho? Coincidentemente, bate com parte do Agile Coaching GrowthWell. Será que vale a pena um treinamento sobre Agile Coaching GrowthWell para eu elevar essa pessoa de 0 para 1? Ela passa a conhecer. Aí, então, é um ponto que eu vou avaliar. E, de novo, definição de treinamentos, capacitações para essa pessoa. Aí, ainda no olhar por pessoa, só que agora eu não estou olhando isoladamente uma pessoa. Eu estou olhando duas pessoas, ou três, ou quatro, não importa. Eu vou olhar para mais pessoas, de uma forma comparativa. E aí, cuidado com essa palavra. Eu não vou comparar pessoas para cobrar delas.
eu estou trazendo algum tipo de comparativo, como esse aqui. Eu tenho uma pessoa que ela tem o conhecimento e pratica. Portanto, essa pessoa aqui, que ela pode ser evoluir para 3, eu vou ajudar na evolução dessa pessoa para 3, porque ela vai fazer um pairing, vai ensinar essa pessoa a evoluir para o 1. Então, eu vou começar a parear, trabalhar pareamento. Extreme Programming. A gente fala de Extreme Programming, mas é pouco, eu vejo pouco utilizado no mercado de forma geral. Mas o pairing não precisa ser só de código. 2 devs pareando, ou um mob, colocar vários ali para construir uma coisa. Eu posso fazer isso com o agilista também, né? Trazer esse mesmo olhar para o agilista. Então, eu vou olhar para 2 pessoas, para 3 pessoas, eu posso fazer esse pareamento aqui entre essas pessoas aqui também, mesma coisa. Tem pessoa com 0, tem pessoa com 3 e 2. Aqui, no mínimo, essas competências aqui podem subir para 3 e essas aqui vão subir para 1, no mínimo para 1. Que de repente, nesse pareamento, a gente está falando de um caso prático. Alguém que vai executar como agilista de um determinado time, eu vou ajudar nesse time a fazer, sei lá, um mapeamento de cadeia de valor. Aí, deixa eu pegar como um exemplo. Aqui, coincidentemente, os dois são. Eu posso pegar essas 2 pessoas, vou fazer o mapeamento de cadeia de valor, seja no time que essa pessoa apoia, seja no time que essa pessoa apoia. Aqui eu trago um pareamento. Essa pessoa aqui, ela conhece e pratica, ela pode subir para 3. Essa aqui pode ajudar na prática dessa pessoa, que ela pode subir de 1 para 2. Aí, e assim por diante. Eu vou trabalhar isso, fazer um apoio cruzado aqui entre os agilistas deste time. E eu posso olhar para um apoio cruzado entre agilistas de times diferentes. Eu posso chegar aqui e ter uma visão, ou alguém que esses 2 aqui, que são 2, não vão fazer nenhum tipo de mapeamento de cadeia de valor, estão com atividades, não podem ajudar, estão de férias. Eu tenho alguém em outro time, eu, como líder, eu posso conversar com o líder de outro time e pedir uma ajuda para essa pessoa, para fazer um apoio cruzado. E aí o crescimento profissional é cruzado. Eu elevo 2 competências, eu elevo uma competência ou mais de uma competência de 2 níveis diferentes, de 2 para 3, de 0 para 1 ou 0 para 2. Aqui, então, esse é o olhar por pessoa. Então, voltando aqui, acho que os últimos pontos que são importantes darem uma reforçada eu falei de Incompetence Matrix, ele não é para agilista. Eu estou mostrando exemplos de uso dessa ferramenta com o time de agilista. Eu posso usar com o time de dev, eu posso usar com o time de engenharia de forma geral, ter dev, QA ali, e aí ver as competências. Quais são as competências que eu preciso aqui de desenvolvimento, de conhecimento de negócio, teste caixa preta, outros tipos de teste, de regressão, automatização de teste. Eu preciso que um dev conheça teste, por que não? Isso pode me ajudar numa eficiência de fluxo quando eu tiver um gargalo em testes, eu posso pedir para um dev apoiar o QA para testar, ou os QAs para testarem, né, e desovar algumas entregas, algumas stories. Eu posso usar isso em infra, eu posso usar isso em time de jurídico. É só colocar as competências. Aqui, listar as competências que mais são necessárias para aquela posição e o olhar para a organização, o objetivo organizacional. Eu posso ter um time de jurídico, avaliação de contrato, conhecimento em CLT, conhecimento em contrato com terceiros. Eu posso ter essas N competências aqui. Então, o Competence Matrix, ele é uma ferramenta que vai te ajudar na gestão de times, de time de agilista, de engenharia, seja qual for o time. Então, não tem importância nesse caso. Aqui estão as referências daquilo que eu citei, o Team Competence Matrix dentro do Management 3.0,
o Agile Coach GraphQL, se quiser conhecer um pouco mais dentro da Scrum Alliance, tem o site do próprio Agile Coach GraphQL, Agile Coach Competência Framework da Lisa Atkins, está aqui, eu trouxe um artigo da K21 para falar dos 4 domínios de agilidade. Eles têm um artigo sobre os 4 domínios. Eu trouxe esse porque os desafios de transformação ágil acho que pode ser agregador, e lá dentro tem os 4 domínios. Eu tenho um artigo também, que eu publiquei no LinkedIn sobre o Team Competence Matrix, e aqui está o meu LinkedIn. É isso. Obrigado e sucesso. Não sei se tem alguma pergunta. Boa. Eu tenho, pior que eu tenho. Você falou que lá no início, né, você falou sobre de trazer experiências pessoais, profissionais, baseado com as competências esperadas pela organização. Eu tenho uma, talvez, não sei se é dúvida. Aí, para mim, isso é diferente de um PDI. Aí, depois, quando você colocou ali o olhar por pessoa, que tem relação com o PDI, me vem na cabeça como são definidas essas competências. Essas competências são baseadas no que o colaborador tem como objetivo profissional, por exemplo, para desenvolver, ou sempre é casado com o interesse da empresa, as competências que a empresa quer, simplesmente, ou talvez sem considerar o próprio interesse do colaborador. Como que são definidas essas competências? Eu Legal. não entendo a diferença do PDI com isso, entendeu? Não está muito claro. Não, tranquilo, legal. O Team Competence Matrix, ele é uma ferramenta organizacional. Então, o que importa aqui são os objetivos da organização. Então, o que eu preciso de competências da Laura, por exemplo, para ela ser uma agilista, ou uma dev, ou uma QA aqui? O que me importa como organização? Uhum, Para o PDI, aí sim, o seu plano de desenvolvimento individual. Você vai olhar essas competências aqui, quais eu preciso desenvolver, tanto para atender ao que a organização necessita, quanto para o seu desenvolvimento, né? Eu posso ter como uma prioridade menor o KMM, por exemplo, aqui, mas é uma prioridade para o seu desenvolvimento. Você quer chegar num nível de conhecimento ou numa posição determinada, e você quer esse conhecimento do KMM. Aí você tem que olhar o plano de desenvolvimento individual. Ele é importante você considerar a organização onde você está. Só que é o plano de desenvolvimento individual. Aí a mão é tua. É mais importante aquilo que você busca. Eu vou dar um exemplo bastante diferente. Digamos que o seu objetivo é abrir uma pousada em Santa Catarina, em Floripa. Não vai ter nada a ver com o objetivo da organização, a não ser que seja uma rede hoteleira. Não vai ter esse objetivo. O que você vai colocar no seu PDI? Aprender sobre hotelaria, né? Aprender administração de negócios. Você vai colocar todos esses pontos aí. Avaliar terreno, imóveis, avaliar viabilidade de ter uma pousada em Santa Catarina, em Floripa, e você vai trazer e montar um plano de negócio para isso. Inclusive, se você não conhece, o plano de negócio é uma competência que você vai precisar desenvolver. Não tem nada a ver com organizacional. Agora, nesse meio a organização pode pedir para necessitar um trabalho de gestão por resultado. Por exemplo, o objetivo da minha empresa é gestão por resultado. Eu vou precisar aprender um pouco mais, vou precisar entender um pouquinho mais de dados, né, ser um pouco mais data-driven, né? Para olhar por resultado, eu preciso de dados, né? E saber como transformar dados em informação em inteligência, e assim por diante, né? Como é que eu crio isso? Então, esse é algo que você vai incluir, mas vai ser uma competência listada de gestão por resultado, data-driven, vai ser, ou dados, ciência de dados, vai estar lá listado no Team Competence Matrix que a organização quer. Viabilidade de um negócio de uma pousada não vai estar lá. Então, o PDI é teu. O Team Competence Matrix é da organização. Tá? então, Aí assim, tem essas diferenças. não, beleza. Eu tenho aquela lista, então, que é feita pela organização, e aí, num papo, a nível pessoas, né? Que você falou, o nível mais estratégico, como sistema,
Então, esse mesmo material você consegue, como um head, traçar estratégias num nível mais amplo, né, que coloque todos os times ali, como Isso. os leads um pouco menor, na parte mais tática e operacional, ali por pessoas. Então, você consegue ver uma visão ampla e você vai ali no Sim. nível mais pessoas, Eu né? Mais... posso, isso, eu posso ter um set de competência. Olha, para ser agilista na empresa Open Room, eu preciso de Kanban, cadeia de valor, e acho que é válido até entrar nesse ponto. Se olhar as competências ali, Kanban, eu tirei o Kanban para quebrá-lo em mais opções, que eu acho que falar de Kanban é um Fluxo, pouquinho zero, um, eficiência, dois, entrega, três. papapá. Oui. Lá tá, por exemplo, o mapeamento de cadeia de valor. Isso faz Uhum. parte de algo que é Perfeito. necessário para o Kanban. Não é do Kanban, mas necessário. O estético ele está isolado. Tem o estético ali Entendi. especificamente para falar. Então, algumas quebras pode ser que vale a pena fazer. E aí, dentro de cada uma, vou dar um exemplo. Por exemplo, a vertical de investimentos que você tenha, trabalha no mercado financeiro, é um banco que tem a área de investimentos e tal, então tem essa vertical. Eu tenho agilistas lá. Eu posso incluir conhecimento de investimentos como algo, uma competência para o agilista? Posso incluir ali. Então, especificamente para esse grupo, Faz é sentido. importante conhecimento de investimentos. Aí eu Entendi. posso estender para vertical de cartões, conhecimento de investimentos? Posso. Às vezes eu posso ter um agilista que tem conhecimento de investimento lá, e eu posso fazer um trade-off aqui, de olhar para um trade-off para fazer uma troca de pessoas, movimentação, job rotation, que ele pode me agregar mais aqui, porque ele tem conhecimento de negócio. Conhecimento de negócio é muito importante para o agilista, né? Eu tenho conhecimento mínimo, é lógico que o detalhe é PM, o time de Uhum, produto. uhum. Mas você ter um conhecimento Tem uma mínimo visão. vai te facilitar na visão E daquele até sua. promoção, né? Facilita bastante. Você mesmo pode tirar algumas dúvidas de time de desenvolvimento, por exemplo, sem precisar acionar PM. Algumas regras mínimas de negócio, mais basicão, ali não precisa, de novo, não precisa detalhar, senão você não é um especialista em investimentos, né? Você vai conhecer ali o negócio, que é importante saber o que você está entregando, senão como é que você vai trabalhar com os times. Justo. Bom, a gente deu aqui os 30 minutos. Queria agradecer de novo pela disponibilidade de você estar aqui, de trazer, né, de a gente gravar esse conteúdo, né, para atender, inclusive, as pessoas que estavam presentes no Dia da Agilidade Solidária. Então, é bem bacana. A gente resolve problemas conversando, a gente resolve problemas assim. De uma forma super simples e super leve. Foi bem legal, né? Como a gente Respeitar, conversou, né? opa, como a Respeitar o gente público conversou que no. estava lá participando, né? Nossa, total, total. Assim, teve uma expectativa que a gente consegue aqui deixar em aberto aqui para quem tiver dúvidas, para quem não tem mais não tem mais o ao vivo, né? Que foi no sábado, que foi incrível, mas deixar aqui os canais, né? Você colocou o seu, o seu LinkedIn, a gente vai publicar Aqui, também, né, para todas as pessoas. E queria agradecer mais uma vez aí a participação, a disponibilidade de você estar aqui trazendo esse conteúdo para a gente, tá? Se quiser falar imagina, as últimas palavras aí, para a gente né? concluir. Imagina. Eu agradeço, adoro essa ferramenta, então eu gosto de falar dela. Agradeço também a oportunidade de a gente poder fazer essa gravação aqui, compensar a apresentação no sábado, dia 25, né, que houve uma pequena falha técnica lá, que a apresentação acabou não aparecendo, né? Acontece. E acontece, né? Quem não passou por falhas técnicas vive no mundo que eu gostaria de viver, né?
e poder disponibilizar para todos que participaram, poder assistir de uma forma mais tranquila, ver o conteúdo, e em respeito, como tinha mencionado, né, em respeito a todos que participaram, não só participaram, como colaboraram com a causa, né, que é esse apoio ao pessoal que está passando por dificuldades no Sul. Então, estamos junto, e quem quiser tirar dúvida, fique à vontade de mandar uma mensagem no LinkedIn. Combinado. Valeu, Obrigada, viu? Vou parar a gravação aqui. E, gente, não percam a chance de tirar dúvidas com o Boécio, hein? Até mais, Boécio. Obrigada, viu? Até mais. valeu. Valeu.